Boa noite. A moradia é um direito fundamental previsto na Constituição. Por isso, o Câmara Debate de hoje vai tratar da regularização fundiária. Os meus convidados são o vereador Saul Spinelli e também os professores da EMED, José Carlos Kremer Bortolotti, da Faculdade de Direito, e o professor da pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo, Alcindo Neckel. Representando o Poder Executivo Municipal, a coordenadora do programa Minha Casa é Legal, Juliane Lázari. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Juliane, eu inicio então o debate contigo, já que nós sabemos que Passo Fundo sofre com o déficit habitacional. O momento econômico é delicado, claro, mas o que a administração está fazendo então para a gente reduzir esses números negativos? No momento, nós estamos trabalhando com a regularização fundiária, ela se chama REURB. É uma legislação federal, uma lei nova que entrou em vigor a partir do ano de 2017, né? Então nós estamos nos adequando a ela ainda. Foi publicado há poucos meses o Decreto 45 de 2019, onde hoje nos possibilita nós regularizar de forma mais fácil e mais rápida, né, as ocupações que já estão consolidadas. Essas regularizações têm que ser consolidadas anterior a 22 de dezembro de 2016. Tá? Nós iniciamos o primeiro com o bairro Jabuticabal, onde vão ser entregues 300 matrículas, né, para os moradores, onde já temos matrículas individualizadas, tá? E só ficou pendente a titularidade dos imóveis. Então, nós estamos partindo a princípio dessas, né, dessas que já estão individualizadas e estão pendentes de titulação. Esse programa que foi então criado, Minha Casa é Legal, ele existe há quanto tempo e quais os números que a gente tem, então, para passar para os nossos telespectadores? O programa Minha Casa Legal, ele está sendo reformulado agora, devido à alteração em 2017 da legislação federal. Então, ele está sendo readequado. Porque o que acontece? Para fins de regularização fundiária, utilizar a REURB, ela não é de forma individual, ela é coletiva, ela é por núcleos. E antigamente, o programa ele fazia individual, que utilizava a lei Minha Casa Minha Vida. Então, nós estamos passando por essa reforma, né, do programa, onde nós começamos a incluir o Jabuticabal. Então, a Minha Casa é Legal, antes ela tratava individual, agora não, agora ela trata de núcleos. Então, é onde nós vamos instaurando as regularizações. Ok. José, Passo Fundo é uma cidade hospitaleira, então essas pessoas que vêm de outros lugares, elas acabam influenciando nos números negativos que nós temos hoje aqui, então, na nossa cidade? Boa noite. Na verdade, Passo Fundo é uma cidade de oportunidades, né? Ela se torna uma grande referência na região. Essas pessoas que vêm de fora e acabam se vinculando a áreas irregulares, elas se vinculam pela questão irregular por impossibilidade de estar numa área por questões econômicas. Mas nós temos uma realidade de Passo Fundo de muitos anos na questão de ocupação irregular, onde não são pessoas que vêm de fora, são pessoas que, na verdade, já perpetuam sua vinculação familiar, sua identidade enquanto cidadão passofundense nestas áreas. E acredito que essa seja a atenção maior que nós tenhamos, porque nós temos que resolver, então, o problema do passado. Tá? E, da mesma forma, a questão tanto do Executivo quanto do Legislativo passofundense é importante, porque a atenção a novas possibilidades, novos locais de invasão, de ocupação, principalmente por uma questão de organização da sociedade passofundense e também do poder público. Isso também importa. Mas o que mais importa é a dignidade dessas pessoas. Nós tivemos agora um trabalho recente da aluna Karina Lopes, na EMED, onde ela fez um levantamento de uma área chamada Beira Trilhos. E essa área de Beira Trilhos é multifacetada, tem várias realidades. E nós sabemos que essa área não é uma área atual, uma área antiga, já de problemas de ocupação. Como é que está a realidade dessas pessoas? Como é que está a dignidade? Como é que está o saneamento básico dessas pessoas? E esta aluna brilhantemente apontou que nós temos problemas graves nessas ocupações e por isso que essa legislação de 2017 vem facilitar a burocracia, a legislação anterior, para que o poder público consiga regularizar uma boa parte dessas áreas, possibilitando que essas pessoas tenham o seu direito de uma moradia
devidamente atingido, né? Devidamente protegido. E acredito que essa seja a grande meta, não só do Legislativo quanto do Executivo, em parceria com as instituições de ensino, de fazer com que essas ocupações tenham condições de regularização. Vereador Saul. Eu acho que é importante a gente colocar algumas coisas até para os nossos telespectadores entenderem. Por exemplo, Passo Fundo é uma cidade que é polo regional, é uma cidade, como o professor disse, de oportunidades, né? Com várias aí oportunidades tanto na área de educação, quanto na área de saúde, quanto na área de indústria, de empregos. E evidentemente que grande parte da população não é daqui, né? Eu desafio até saber quem que é daqui de Passo Fundo desta mesa. Por exemplo, eu vim de Porto Alegre, né? Há 40 anos atrás. Sou de Passo Fundo. Passo Fundo? Também. Carazinho? Mato Grosso. Mato Grosso. Então, meio a meio, né? Então, a gente tem que verificar que isso existe. Com a gestão do prefeito Luciano, quero falar especificamente da regularização que a Juliana falou e da questão da metodologia desse trabalho, que tem dado resultado. Primeiro, pela equipe competente que tem na Secretaria de Habitação, coordenado pela Juliana, pelo secretário e por toda a equipe que lá trabalha. Mas se criou uma meta de fazer isso, né? Tem uma produção necessária para fazer. O Jaboticabal, para te ter uma ideia, ele foi... O seu decreto de criação foi de 1981 pelo Firmino Duro, prefeito Firmino Duro. Tu veja, Firmino Duro decretou a criação do Jaboticabal, iniciou a construção das casas e agora, em 2019, eles estão recebendo os documentos. Quantos governos passaram? Então, o prefeito Luciano definiu o seguinte: vamos fazer primeiro por áreas, por metas, e ir resolvendo os problemas na medida que é possível, que o governo pode fazer, mas fazer. Essa lei do Reuber agilizou, facilitou, melhorou. Parque do Sol, por exemplo. Parque do Sol foi uma área de assentamento lá de famílias que estavam em uma área lá no Leonardo Ilha, onde, além dos terrenos, além da documentação que foi lá que deu a garantia da posse da área, outras ações de infraestrutura para facilitar a vida dos moradores, entre elas serviços públicos como ambulatório, construção do CRAS ali, instalação do CRAS, construção do ambulatório, escolas de ensino médio, escola de ensino infantil, enfim. Na questão da regularização, por exemplo, destas áreas que tu falou, Lucas Araújo, né? O próprio Záquia, Coab 1, Coab 2 tem um movimento da Secretaria Estadual junto com a Secretaria de Habitação. A Secretaria Estadual vem para cá, faz o trabalho e depois deixa para ser operacionalizado diariamente pela Secretaria de Habitação, pela Prefeitura, que é a escritura de casas que foram construídas pelo Machado Canhão, né? Então tu veja, existem pessoas que já têm escritura, mas existem pessoas que estão fazendo escritura agora, no Záquia, de obras construídas há quase 40 anos atrás, né? Então, quando o prefeito Luciano Azevedo criou esse programa, e criou mais do que o programa, uma metodologia de ter metas e prazos para fazer isso, resulta nesse trabalho que daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses serão entregues aí mais de 300 matrículas para o Jaboticabal. E os professores podem nos ajudar no que se refere a ter um imóvel no teu nome. Uma coisa simples não é simples. Não é simples. Isto resolve, por exemplo, a questão de partilha. Nesses 30, 40 anos, o proprietário original não é mais o mesmo. Eu não vou nem falar de venda, eu vou falar de falecimento mesmo. A pessoa faleceu, a pessoa se separou, a pessoa casou, enfim, aí o que acontece? Fica aquele imóvel embrulhado, não está no nome da pessoa, está no nome da prefeitura, a família já por uma série de coisas que deseja vender. Por quê? Porque é uma partilha que tem que ser feita, não pode vender porque não está no seu nome,
não pode fazer um empréstimo na Caixa Econômica Federal, em qualquer outro banco, para fazer uma reforma, não tem uma segurança jurídica no que se refere a fazer uma reforma, a construir uma casa atrás. Ah, mas constrói, mas não tem segurança. Por quê? Porque de fato não tem o documento. Então, esse documento, ele dá uma cidadania que somente a pessoa que não tem consegue vislumbrar o que é não ter um documento. Vereador, maravilhosa expressão. Justamente o trabalho que eu citei antes relacionava o direito à moradia e cidadania, ou seja, como essa população que está numa área irregular, que não tem condições de comprovar a sua propriedade, a sua moradia, como é que ela exerce os demais direitos, né? Como é que ela consegue uma água, luz regular na sua casa, se na verdade, para o poder público, a sua casa não é regular. Não é dela. Exato. Então isso é extremamente grave. Outro fator importante é que essa maturidade chegou recente. Não só o poder público, mas está chegando a sociedade também de forma recente. Legislação de 2017 para facilitar o REURB é muito recente. Então cidades como Passo Fundo são precursoras no momento de decidir e analisar essas questões e colocar em praxe. O mais cômodo é deixar o tempo resolver, mas o tempo não resolve. O tempo só vai complicar. Então, Passo Fundo precisa ser conhecida justamente por isso. E este movimento que eu falei anteriormente de chamar as instituições de ensino, profissionais, para realmente conhecer o problema, ter número dos problemas e, de fato, também resolver, é chegar nessa questão do direito à moradia, de devolver a dignidade, ou a nem devolver, de dar, porque ela não teve anteriormente a dignidade, de colocar esse cidadão no mapa de Passo Fundo e não marginalizar ele porque ele está numa casa irregular, numa área irregular. E quem sabe essa casa é onde ele nasceu, onde o pai dele nasceu. Nós temos vários casos que chegam no nosso núcleo de prática jurídica que é a terceira geração morando em área irregular. Para eles não é irregular, para eles é a residência, onde tem a igreja, onde tem a escola, onde tem inclusive o município atendendo com as questões de saúde. Então, quer dizer, a moradia ela é muito mais ampla. E nós também temos que chamar a atenção da sociedade, porque o problema é de todo mundo. A sociedade passofundense tem que entender que a cidade, como um todo, ela se reflete. Então, esses espaços esquecidos podem gerar situações de criminalidade, né? Porque pessoas mal intencionadas podem se valer desses espaços onde as pessoas não são protegidas, porque não são vistas, não são enxergadas. Sim. É uma cidadania invisível. Então, este movimento que Passo Fundo está historicamente agregando, marcando com as instituições, com a sociedade, isso é fundamental. Nós vamos colher, então, resultados em breve. Professor Alcindo, como então a IMED, como as instituições de ensino podem auxiliar, então, neste problema, em reduzir, então, o déficit habitacional da nossa cidade? Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação responder essa pergunta e é uma pergunta de extrema importância. O cenário de Passo Fundo, se a gente analisar os últimos 10 anos, questão de mapeamento, a borda da cidade cresceu 0,33%. Então a gente pensa que é muito pouco. Mas isso não significa quanto? Por exemplo, praticamente mínimo. Mas a gente pensa que é pouco, mas na verdade não. São glebas que aumentaram. São pequenas glebas, mas elas aumentaram. Se tu pegar o mapa de Passo Fundo, o quantitativo de ocupação, ela vai me dizer, ou alguém vai me dizer que é em torno de 60, 70 ocupações, mas na verdade não. Nós estamos ultrapassando aí 115 ocupação. 130 ocupações. 130? Ultrapassamos 115. O número que nós tínhamos ouvido em uma das reuniões era 55. Não, então, é 3 vezes, quase mais que isso. Talvez 55 recentes. Recente. Se nós for pegar... Ou consolidadas. Consolidadas. E o que a gente faz? Exatamente o que a Prefeitura vem fazendo. Então, tomando providência, agindo, tu não vai conseguir solucionar todo o problema. Embora a questão da moradia seja universal, todo mundo tem direito. Mas o seguinte, nós vamos ter que começar um pouco por vez, agindo aos poucos. E o papel da instituição? O papel da instituição superior é proporcionar apoio para essa demanda.
Tu tem, por exemplo, uma REURB, ok? O que a REURB ela facilita? Que nem registros, o pessoal agora que está registrando, fazendo escritura, tendo a escritura, ou seja, a REURB possibilita o mapeamento, ou seja, do lote, definir o lote. Então, mas quem que faz isso? São equipes exatamente técnicas. Por exemplo, a própria IMED, nós temos equipamentos lá, só o nosso GPS, ele é um GPS mais de R$60 mil para fazer medição, nós temos corpo técnico para isso. Professor, sim, é difícil concentrar, mas qual é que é o principal trabalho da gestão de ensino? Dar suporte e ajudar a sociedade como um todo, prestar um serviço para a sociedade. Esse é o grande fator importante. De que maneira? Mão na massa mesmo, medindo, ajudando, enviando relatórios. Por exemplo, eu acabei de receber um mapa, foi há alguns dias atrás, da própria prefeitura, e eu questionei, mas isso está errado. Olha o vértice aqui, ó. O vértice é uma medida que a gente tem de ângulo, não está com os ângulos definidos. Sim, professor, falta o corpo técnico para fazer, porque a gente pegou do Google Earth, fez e riscou por cima. Não, isso é campo, isso é mapeamento, isso é suor. Então, o próprio secretário nos procurou, a gente tem um diálogo já, onde a gente oferece também esse suporte, mas em contrapartida, para a gente melhorar, ajudar a melhorar a própria qualidade de vida da população. A questão da moradia, todos têm direito à moradia, está na Constituição Federal, mas que bom que a Prefeitura está se encaminhando nesse primeiro passo. Eu não estou esquecendo do passado, né? Eu estou falando de um cenário atual, quando a Prefeitura poderia virar as costas e não, muito pelo contrário. Está trabalhando com a sociedade civil, está ajudando. E isso nos deixa também, professor, de alma lavada, porque exatamente é isso que a gente acredita também que tem que ser. Então, a nossa ajuda ela é extremamente também técnica. Por quê? Eu observei que alguns marcos estão fora. Então, o trabalho de topografia, geoprocessamento, é muito árduo. É isso que eu queria dizer. Assim, tem alguns problemas históricos que o prefeito Luciano tem, junto com a CEPLAN, com a secretária Ana Paula, batalhado muito para resolver. O primeiro é o georreferenciamento, por um monte de coisa. Não tem mais cabimento para Passo Fundo, do tamanho que tem, da dimensão que tem, das demandas que tem, não ter o georreferenciamento. Tem que ter. E não é qualquer georreferenciamento, porque existem vários. Então as pessoas dizem assim, não, mas aquele lá custa tanto. Sim, mas é para uma cidade que não tem as demandas que Passo Fundo tem. Então, por exemplo, até hoje, para alguns processos simples da Secretaria de Obras, nós com georreferenciamento fazemos sem o técnico sair de dentro do escritório, entendeu? A questão de aprovação de loteamentos, tá? Para verificar áreas de APPs, né, de preservação especial, para verificar o trabalho da Juliana, que é árduo, que tem que ir lá a campo fazer as medições, né? Tudo isso tu ganha tempo. Mas eu quero também destacar em média aqui no que se refere ao trabalho na área jurídica, e que não é pouco, no uso capião de inúmeros terrenos. Essa semana eu conferi a entrega de uma escritura que foi adquirida graças ao trabalho jurídico gratuito, sem ônus nenhum, sem custo nenhum, do corpo jurídico da IMED, para um cidadão que trabalha na JBS, a esposa dele também trabalha na JBS, e não teria condições de pagar um advogado para fazer isso. A IMED fez mais, ela fez a parte jurídica e a parte de topografia, que a prefeitura tem muita dificuldade de fazer,
por conta, inclusive, da falta do georreferenciamento. A gente vai falar então mais sobre o georreferenciamento no próximo bloco e ainda de uma comissão especial que foi criada aqui no Parlamento Municipal para tratar da regularização fundiária. Câmara Debate então faz um rápido intervalo e nós retornamos em seguidinha. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Câmara Debate está de volta e nesta noite nós estamos falando então sobre regularização fundiária, o direito à moradia. No bloco anterior então nós falamos um pouco deste assunto, conhecemos a realidade aqui de Passo Fundo, o déficit habitacional de nossa cidade. E nesse bloco então a gente vai dar andamento ao debate. Como eu mencionei então no finalzinho desta primeira etapa, aqui na Câmara de Vereadores foi criada uma comissão especial para tratar da regularização fundiária. E em uma das reuniões, em um dos encontros, surgiu essa possibilidade de fazer então uma parceria, onde as instituições de ensino poderiam fazer então um georreferenciamento de ocupações consolidadas em nossa cidade. Vereador, importante essa parceria entre o poder público e as instituições de ensino, para que a gente consiga, então, pelo menos amenizar um pouco desses números negativos. É importante destacar que o Parlamento tem feito muitas ações em várias áreas. Eu citaria aqui, por exemplo, do Hospital Bezerra de Menezes, que foi feita uma discussão viabilizando o contato com outras instituições e um convênio que resultou aí na solução de parte de alguns problemas. Poderia falar aqui da questão da segurança pública, que resultou na questão de investimentos de emendas impositivas no projeto Guardião. Mas vamos falar da regularização fundiária, que foi o que tu me perguntou, né? Um grupo de trabalho, iniciado lá por movimento do vereador Patrick Cavalcante. O vereador Rudimar dos Santos também tem um trabalho muito atuante na questão de ocupações, e outros vereadores. Isso resultou em quê? Alguns movimentos dentro da Câmara, movimentos com a sociedade civil organizada, aí eu me refiro principalmente da IMED, com outras instituições também, mas vou tratar da questão da IMED, que avançou em parcerias que resultem no encaminhamento de soluções na área de regularização fundiária, como a gente falava no bloco anterior. E sem custo? Sem custo, não, né? Porque, na verdade, vai ter o custo para a faculdade. Para o poder público. Para o poder público. Por que eu quero dizer isso? Porque isso é importante. Quando chega lá a matrícula no Jaboticabal, para o morador, não vai ter custo. Mas houve um custo que está embutido nos nossos impostos, no nosso IPTU. Quando o prefeito recebe o IPTU para administrar, o prefeito está colocando ali. Para fazer a regularização, para fazer o georreferenciamento, para fazer as matrículas. Então, tudo isso acaba gerando custo. A IMED, e aqui eu quero render os agradecimentos, os elogios, porque não é só parceria nessa questão. Por exemplo, esses dias eu fui atendido no Hospital das Clínicas por um estudante da Faculdade de Medicina da IMED. Então, lá está a IMED, né, fazendo o seu papel de uma instituição com responsabilidade social. E este custo não existe para o morador, que espera o seu documento, que espera a sua matrícula, que espera a sua escritura, e que esta comissão iniciada aí na Câmara de Vereadores, pelo vereador Patrick, com vários vereadores, buscou lá o apoio da IMED. Então, isso é importante, que a sociedade saiba que estas parcerias vão resultar na regularização de muitas ocupações. São 55 aí atuais, mais recentes, são mais de 100 antigas,
Nós temos ocupações, por exemplo, na RS 324, junto a uma área do DAER. Como estão aquelas famílias? Pois eu vou te dizer, com uma ordem de despejo estourar a qualquer momento. Há mais de anos estão lá, consolidados, mas na iminência de qualquer momento poder perder a única coisa que eles têm, que é aquela casa. Então, para te ver que o movimento desta comissão da Câmara, desse intercâmbio com a faculdade, com a prefeitura, com outras instituições, ela é importante porque ela aflora, professor Elcindo, um problema social que todos nós sabemos que temos e muitas vezes a gente faz de conta que não existe. A IMED vai auxiliar então de que forma, professor? Com os acadêmicos, com os equipamentos, tecnologia, de que forma então a instituição pode auxiliar o poder público a fazer esse georreferenciamento então e conhecer a realidade dessas ocupações que estão consolidadas? Bom, primeiramente nós vamos ter que pensar que o trabalho é técnico. Então provavelmente serão estudantes de mestrado. Por quê? Porque já estão formados, temos estudantes que são arquitetos, que são engenheiros, nós temos topógrafos, então isso é para uma equipe técnica especializada. Por quê? Aonde eu colocar um marco, eu vou ter que responder por ele. Ou seja, nesse momento a gente tem uma equipe técnica especializada para fazer isso. Sociólogos, jurídico, então... Assistente social. Exato. Nossos equipamentos são de última geração. Nós somos contemplados já desde alguns anos, já a gente vem sendo nos editais do CNPq, né? Então nós temos equipamentos bons que a gente não teria medo de fazer qualquer trabalho de medição. Nós temos tecnologia para isso. E principalmente nós temos uma coisa muito importante, vontade de fazer. A gente tem essa curiosidade para saber quando de fato esses mestrandos, isso vai acontecer, quando isso vai iniciar. Mas primeiro a gente precisa da assinatura de um termo de parceria, é isso, né, Juliane? Isso já está tramitando junto à Procuradoria-Geral do município, né? Foi protocolado. Estamos aguardando o retorno da Procuradoria. Tem uma previsão de mais ou menos 30, 60, 90 dias? Ele foi na semana passada que ele foi para a Procuradoria, creio que uns 15 dias, né? A gente já tem alguma... Uma coisa que eu queria assim, que a Juliana nos falasse, 30 anos, 35, quase 40 do Jabuticabal sem matrícula nenhuma, sem documento nenhum. Só para te ver como não é fácil, foi feita uma reunião no ginásio. Foi muita gente. Eles não levaram documentos, né? Levaram documentos e faltaram outros. Aí foram feitos em torno de 10 mutirões na escola, de manhã, de tarde e à noite, com servidores da Secretaria de Habitação e com lideranças da Associação de Moradores do Jabuticabal para atender as pessoas. Eu gostaria assim, que tu nos falasse, Juliana, o sentimento das pessoas, a angústia e até a falta de esperança mesmo, levando aqueles documentos, mas meio que duvidando que fosse sair do papel, porque é tantos anos, é tantas promessas, que as pessoas perdem a esperança, né? Nós acabamos fazendo lá, como o vereador falou, manhã, tarde e noite. Eu fui sábados e domingos, até pela disponibilidade das pessoas, porque elas trabalham. É horário do meio-dia, não dá tempo, ou eles chegam após as 18 horas. Então, nós temos esse trabalho à noite também, né? Passamos de residência em residência, de casa em casa. Nós visitamos 356 residências no bairro Jabuticabal. E o pessoal, ele é muito acolhedor lá, né? Entra, toma um café, eles não acreditam, até hoje eles não acreditam, porque eu recebo ligações quase todos os dias, quando vai sair, né? Só que a gente tem prazos, né? Então a gente precisa ficar sempre atento aos prazos. Mas a felicidade do pessoal lá é algo notório, assim. Qual é a realidade, então? Claro, de várias regiões da cidade, mas esta em especial no Jabuticabal. Como a realidade deles lá.
Questão social? A questão Isso. social lá, a princípio, como foi publicado nosso decreto, é o pessoal que recebe abaixo de 3 salários mínimos, né? Então é um pessoal de baixa renda. Inclusive eles ficaram o tempo inteiro nos perguntando: eu posso fazer financiamento depois? Eu tenho como fazer uma melhoria? Né? Então essa parte é muito gratificante para a gente também, né? Uma questão importante que a própria legislação nos ajudou. Uma das questões das modalidades do REURB é a finalidade social. E acredito que essa seja a grande sacada do legislador, porque o REURB, então, tem esse foco na população de baixa renda. Quer dizer, toda essa parceria, todo o apoio da Câmara de Vereadores, do Executivo, vem fazer com que Passo Fundo tenha foco na população de baixa renda, na população carente. E, consequentemente, o que significa isso? As necessidades dessa população de baixa renda. Porque só saber que é de baixa renda, para muitas pessoas, não tem um significado. Para uma equipe técnica, com um método de trabalho das instituições de ensino, seja do jurídico, seja da arquitetura e engenharia, nós precisamos saber para mapear. Porque após essas questões de regularização, vem uma outra demanda de efetivação de necessidade, de efetivação de direitos, que nós vamos precisar auxiliar essa população de baixa renda. Porque aí sim essas pessoas estarão à mercê daquilo que nós chamamos de uma atenção cidadã, que até então ela é simbólica, ela é imaginária, e a partir disso ela vai existir. Seja da regularização, por exemplo, com a sucessão, o vereador Saul, no intervalo falávamos, como é que fica a sucessão lá? 3 gerações atrás faleceu, era o pai que estava ali naquela residência, e o filho, como é que fica esse imóvel agora está com o filho? Como é que fica isso? Tem as questões familiares também decorrentes de acesso à saúde, escola, tudo isso precisa ser mapeado, precisa ser organizado. E isso não é simples mesmo. Por isso que o acesso à sociedade, a sociedade precisa auxiliar, precisa conhecer. Não é só largar no público, né? A sociedade tem a responsabilidade, não é a sociedade que está necessitando da REURB. A sociedade, nós cidadãos passofundenses, que nós viemos de fora, seja aqueles que foram acolhidos em Passo Fundo, aqueles que são de Passo Fundo, nós precisamos acolher, conhecer a realidade e produzir uma realidade diferente. E sem discursos, meta, como o vereador Saul falava, para trabalharmos mesmo com situações que nós conseguimos fazer, conseguimos realizar com as técnicas e com apoio e parcerias entre as instituições, tanto públicas quanto privadas de Passo Fundo. Sabe que tem uma coisa que ocorre, a Juliana pode nos auxiliar aí, por exemplo, no Jabuticabal, o Parque do Sol, o Parque Recreio. Esses dias eu fiz uma consulta para a Juliana a respeito de uma família que recebeu a casa das 43 no Parque Recreio. Remanescente do bairro São Bento. Não. Ali do Parque do Sol é do São Bento. Eu falo lá da Clóvis Bevilacqua, da Dom Henrique, sim. Lá da Pedro Pacheco, lá no Parque Recreio. 43. Recebeu. Ela recebeu e vendeu para um morador lá que não tinha sido contemplado. Esse morador ficou 10 anos na casa, ela ficou 1 ano e meio. Este morador ficou 10 anos e vendeu para uma terceira pessoa. Essa pessoa não pagou. Quem é que tem razão? Aí tu é o juiz lá, né? Aí tu olha, não é nem desta e nem desta. É da prefeitura. É da prefeitura, porque a matrícula está em nome da prefeitura. Será que este poderia ter vendido? Será que esse poderia ter comprado? Será que esse poderia ter comprado? Então, quando tu faz a regularização, que tu entrega a matrícula, tu entrega a escritura, tu entrega o título definitivo, tu encerra também com essas questões. Porque, enfim, a casa é da pessoa. Ela vai poder fazer o que efetiva, a menos que tenha alguma cláusula que impeça. Mas, caso contrário, e isto acontece muito. Tanto que nas visitas que vocês fizeram lá no Jabuticabal, em outras regiões também, na Coab ali, que o pessoal faz os mutirões, a Secretaria de Habitação, enfim, os proprietários originais, em alguns casos, é 70% diferente, né? É diferente muitos falecidos, né? Então, chega lá, não é mais o João. O João já vendeu, já está em... Né? Professora Cindo, o senhor gostaria de complementar? No sentido que... O que eu penso?
E o que é lógico? Retomar a própria questão, o geoprocessamento pode trazer um mapeamento, já vai trazer de quem está no lote. Perfil. O perfil, e isso vai ajudar muito. Realmente, será que ele algum dia morou na casa? Ou será que... Então a gente vai consolidar esse diagnóstico também. Diagnóstico social, né? Exato. Qual que é a importância do geoprocessamento também para o município, não só na REURB, não só, mas um programa de geoprocessamento para a nossa cidade de Passo Fundo, ele é de extrema importância. Eu pego exemplos de outros municípios. Santa Maria. Santa Maria, quando implementou a própria questão, o sistema de geoprocessamento, arrecadou, fez uma super arrecadação no IPTU. As pessoas não pagaram mais do IPTU. Mas o que acontece? Aquelas pessoas que não pagavam, que estavam escondidas atrás dos muros, faziam um muro no terreno, fechavam. Não tem como a prefeitura descobrir se ele construiu. Fez construção irregular. Aí o que acontece? A prefeitura vai lá, registra, e essa pessoa começa a contribuir também para o município, não só gastar na saúde e educação que ela usufrui, mas sim ela vem contribuir também com o sistema. E se a gente pensar, a gente poderia fazer uma pergunta: quanto que a prefeitura investiria em geoprocessamento? Não é essa a pergunta, mas quanto a prefeitura está deixando de arrecadar não tendo um sistema de geoprocessamento. E aí nós conseguiríamos aumentar nossos índices de educação, transporte. Sabe, o professor Alcino tocou num tema muito importante, que as pessoas não gostam de falar, que é a questão dos custos do serviço. Por exemplo, vamos falar na questão da educação. Hoje nós estamos tendo uma migração dos alunos do ensino do Estado, por conta de tudo que nós estamos vendo aí, para o município. Nós estamos tendo uma migração de alunos das escolas particulares para o ensino público, principalmente no município. Né? Isso já tem índices aí assustadores de diminuição do ensino privado para o Estado. E aí quem é que paga essa conta? Né? O uniforme, eu sempre digo, né, Paulo? Custa, alguém paga. Uhum. Ele não é cobrado da mãe que tem um filho e nem da mãe que tem 10 filhos. Não é cobrado. Tem lá 10 filhos lá, por exemplo, na escola da Santa Marta, que o prefeito Luciano vai inaugurar agora dia 10 de dezembro, porque isso é importante, que o professor fala aqui, que os professores da IMED conhecem bem. A Santa Marta se transformou nos últimos 10 anos. Nós temos prédios, temos condomínios, nós temos lá hoje, mas sem medo de errar, 3.000 unidades a mais. Inclusive será instaurada a REURB na Santa Marta. Na Santa Marta. Fora as casas que tinha, que não tinha regularização, que estavam tudo lá, Deus dará. Sem asfalto, sem saneamento, sem escola de ensino infantil e sem ambulatório. Foi construída a escola Fadinha Nova, foi construído o ambulatório novo, lá, tudo lá na Donária, e agora será entregue uma escola de ensino fundamental que, pasmem, os alunos da Grande Santa Marta tinham que ir ou no Capinzal ou no Caique, de ônibus, porque é do outro lado da faixa. Estas questões sociais, garantia de direitos básicos, que jamais deveriam ser questionados e esperados décadas, elas têm que ser discutidas, porque quando você faz toda uma organização fundiária, você começa tu é obrigado a enxergar aquilo ali, não tem como tu fugir, tu não tem como não enxergar que o bairro Santa Marta, formado pela 20 de setembro, pela Força e Luz, pela Jardim América, Nossa Senhora Aparecida, Donária 1, Donária 2 e a própria Santa Marta, esteja hoje com mais de 5.000 residências lá. E é ali, é aqui dentro da cidade. E nós precisamos, tá? Mas quem é que paga essa conta? Quem é que paga, por exemplo,
o asfalto que foi feito em toda Santa Marta, em todo o bairro Integração, em toda a Avenida Brasil que está sendo reformulado, toda a avenida, são os impostos. É o IPTU do cidadão que na ordem do nosso orçamento, que vai ser 720 milhões previstos para o ano que vem, não chega a 10%. O IPTU de 2019, 9,75% de toda a arrecadação representa o IPTU. Mas, Paula, é importante dizer, o uniforme ajuda? Claro que ajuda. Imagina você tem 3, 4 filhos, dispensa a questão de tu te preocupar com roupa, dispensa concorrência de roupa, um vai mais vestido, outro vai menos vestido. Dá segurança, porque a gente sabe que aquelas crianças são de uma escola do município, né? Então, eu estou falando do uniforme, mas eu posso falar também da questão dos asfaltos, eu posso falar da questão da iluminação pública, que a arrecadação da iluminação pública na cidade não paga 60% da conta da iluminação pública que nós pagamos para a RGE. Então, a regularização fundiária, que parece que é uma coisa simples, ela além de dar garantia para o cidadão, o prefeito, e neste caso, atualmente o prefeito Luciano Azevedo, consegue enxergar a cidade como um todo e começar a urbanizar. Tanto é que no Parque do Sol, onde a Juliana e a sua equipe estão trabalhando, está sendo lá construída uma escola de ensino infantil. Porque os moradores precisam, tem uma demanda de 300 vagas naquela região. 300 vagas. Sendo que inauguramos agora, 5 anos atrás, uma escola a 3 quadras dali. Um ambulatório a 3 quadras dali. Um CRAS instalado a 3 quadras dali. Asfaltado quase que 100% de todas as ruas daquela região. 98% do bairro Integração. Então, como diz, o barato é caro, né? Não é fácil. Isso também nos ajuda para fins de regularização, porque a gente precisa da infraestrutura essencial, né? Pelo menos a infraestrutura essencial para conseguir fazer as regularizações. Então, isso que nos ajuda também a regularizar, né? Ok. Bom, o Câmara Debate de hoje, que tratou da regularização fundiária e do direito à moradia, está chegando ao fim. Eu quero então deixar um espaço para que cada um de vocês faça então as suas considerações finais. Juliane. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que a administração está bem preocupada com o déficit habitacional e nós estamos fazendo o possível para conseguir regularizar o que está no nosso alcance, na verdade. E só salientar que nós iremos instaurar agora mais 3 regularizações. Bairro Santa Marta, bairro Donária e Manuel Corralo. Nos próximos dias nós já estaremos mandando para o gabinete do prefeito para serem assinados editais. Boa notícia. Professor José. Agradecer em nome da IMED, dos nossos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado. Nós temos uma via dupla aqui, que é a formação do nosso aluno preparado para enfrentar a comunidade, né? Porque ele precisa ter a expertise profissional, mas ele precisa estar preparado para o perfil de sociedade. E a formação da sociedade, conjuntamente com as questões pedagógicas, nos auxilia. Então, este projeto, junto com a Prefeitura, junto com a Câmara de Vereadores, auxilia a formar este aluno melhor e auxilia de forma fantástica a comunidade passundense a se desenvolver, a se perceber, melhorar no que tem que ser melhorado e a evoluir. Então, é uma grata satisfação participar deste projeto. Obrigada. Professor Alcindo. Meus agradecimentos pelo convite. Destacar que a própria IMED, além de fazer isso, está resgatando também muitas coisas de Passo Fundo com seus programas de mestrado. Então, nós estamos desenvolvendo vários estudos. O próprio PPGR, que está fazendo um resgate histórico desde dos tropeiros, enfim, formação das cidades, registrando isso. Coisas que estavam se perdendo, né? Graças ao que a pesquisa. Então, trabalhar com a própria REURB é um passo que nós estamos dando. Vamos ter trabalho, mas é com o maior prazer que a gente realiza isso. Então, contem sempre conosco. Muito obrigado. Vereador Saul. Quero, em nome do Parlamento, da Câmara Municipal de Vereadores, agradecer a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Habitação, da Juliane, pelo trabalho que está se realizando, parabenizar. Aos professores da IMED, é uma instituição que
que inclusive estava de aniversário esses dias, né? 15 anos. 15 anos, né? Debutando, né? Com muitos trabalhos em várias áreas, né? E dizer que o papel do parlamento é esse. Não só fiscalizar, não só aprovar leis, mas também fazer o trabalho através das 4 comissões permanentes e mais algumas que são criadas, que é o caso da regularização fundiária, para encaminhar a solução de alguns problemas pontuais da nossa cidade, e esse da regularização fundiária indiscutivelmente é um dos mais importantes. Obrigada então aos debatedores e obrigada também a você que acompanhou o Câmara Debate de hoje, que falou sobre regularização fundiária. Uma ótima noite e até a próxima semana.